Presidente, vereadores que estão aqui na sessão plenária, população que se faz presente nas galerias, população que nos assiste por meio das diferentes mídias que nos colocam em contato com esta extraordinária cidade e com essa extraordinária população da cidade de Marília. Senhor presidente, eu tenho um tema específico, vou me ater especificamente a um tema apenas nessa minha breve fala. Talvez nem use todo o tempo que eu disponho, porém eu quero marcar uma posição deste vereador em relação a uma situação estranha que nós estamos vivenciando aqui no município de Marília. Faz vários dias que, com relação ao DAE, Departamento de Água e Esgoto do município de Marília, vem se percebendo uma série de notícias aqui nesta casa, uma série de notícias em alguns jornais, algumas notícias plantadas em pontos estratégicos da cidade, informadores de opinião, querendo induzir uma necessidade de quebrarmos um tabu, quebrarmos um paradigma histórico dessa cidade com relação à privatização do Departamento de Água e Esgoto. Ou, se não uma privatização, uma concessão pública, que na prática, na vigência da concessão, os efeitos é o mesmo de privatização, pelo menos no período da concessão. E isso tem causado uma certa inquietude na sociedade como um todo, e é natural, porque se por um lado nós temos motivos para pensarmos nisso, e aí poderíamos alegar todo o sofrimento que ano após ano se percebe no seio da sociedade, como a escassez da água e as dificuldades decorrentes dessa escassez, isso não é novidade para ninguém. Então nós poderíamos pensar uma série de depoimentos, pessoas que no calor da febre, da emoção do momento, e ninguém diz que isso não é justo, porque é justo, poderíamos dessas pessoas colher uma resposta afirmativa, eventualmente, a uma enquete acerca da privatização ou não, até porque no desespero a pessoa quer uma solução para isso. E ela o faz sob uma forte emoção. Não estou negando, obviamente, que eventualmente as pessoas manifestam a sua dificuldade e isso é digno de crédito, obviamente. Então nós estamos vivendo esse momento, e esse verão passado foi muito esse que estamos vivendo, o final do ano passado, talvez tenha sido o pior dos últimos 10 anos. Isso é uma verdade que poderia avalizar essa ideia e esse desejo de privatização. Entretanto, olhando no tempo, no espectro do tempo, nós temos que observar algumas questões. Primeiro, eu acredito que quando o senhor prefeito municipal prometeu em campanha não privatizar, eu achei que ele estava falando a verdade. E quero acreditar nisso. Continuo acreditando que isso é verdade. Primeiro. Segundo, há um conjunto de obras que estão sendo desenvolvidas no sentido do abastecimento de uma forma concreta que vai além de uma mera promessa, como fora percebida ao longo de tantos anos. Hoje, mais perto de que em qualquer outro tempo, nós estamos próximos de acharmos uma solução que vai efetivamente trazer uma melhoria significativa. Estamos mais perto do que em qualquer outro tempo. Por que eu digo isso? Porque nós temos tido obras concretas. Me antecedeu agora o vereador Bárcega, que com muita propriedade disse que estava lá quando foi ligada a adutora na Zona Sul, e que isso trouxe um índice de abastecimento, de captação de água e de disponibilização dessa água, de uma forma aqui na Zona Sul, inclusive mudando o projeto inicial da adutora, dobrando a sua luz, o seu diâmetro, para que justamente se tivesse um abastecimento mais consistente para aquela região. Isso é uma obra caríssima, que foi licitada e que foi feita, trazendo um lenitivo, como ele mesmo disse, que pelo menos por uns 10 anos haverá uma certa tranquilidade por conta dessa obra. Nós temos uma promessa do senhor prefeito de resolver a questão da água na Zona Norte, e todos os diários oficiais, os requerimentos de verba, as pretensões, os objetivos desses recursos estão aos olhos de todo mundo, para que se faça pelo menos 4 poços ali na Zona Norte, inclusive um exclusivamente perfurado para atender o alto ali do Santa Antonieta, entre o Santa Antonieta e o Parque das Nações, ali na frente do Macu.
para que um quadrilátero de uma região de aproximadamente uns 6 ou 7 quarteirões exclusivos, que foi a parte mais alta, que mais sofreu com o abastecimento nesse verão passado, eles terão um poço exclusivo só para eles. E mais 3 poços que, inclusive, essa semana vai ser dada uma ordem de serviço para que a população acompanhe o início das obras de mais um poço de perfuração de águas ali. Considerando que a obra do século, como fora denominada na década passada, do tratamento do esgoto da cidade de Marília, ela é uma realidade, depois de tantos percalços, depois de tantas dores, depois de tantas denúncias, depois de tantos problemas, a obra está lá sendo executada. Nós não podemos negar que é um investimento de mais de 100 milhões de reais do governo federal, que não vai custar um centavo para o município, mas que vai trazer uma elevação no nosso índice de desenvolvimento humano, nosso IDH. Quando esse município tiver uma certificação de 100% do seu esgoto tratado, multinacionais, empresas estrangeiras, grandes corporações vão olhar esse selo do município e poderão se sentir atraídas para virem instalar as suas plantas nesse município. Isso é uma realidade. Então, considerando todas essas questões, me causa estranheza esse movimento todo nesse sentido. E eu aqui de público assumo que acredito que o prefeito não vai fazer isso. Nem privatização, nem concessão. Até porque a concessão, durante a vigência, ela assume áreas de privatização. Os efeitos são os mesmos. É uma privatização não ad eterno, é uma privatização com prazo de validade. Mas os efeitos é de privatização. De forma, senhor presidente, de forma, senhores vereadores, que este vereador, na minha pequenez, nos meus próprios pensamentos, dos meus próprios fundamentos, analisando que o maior problema de água do município, o maior problema do município, se tivéssemos que fazer uma escala, seria o abastecimento, e considerando tantas obras que estão convergindo para que uma resolução venha, não num tempo tão distante, claro que não será amanhã. O meu grande sonho é que no verão de 2014, não tenhamos aquelas tristes notícias que nós observamos esse ano. Eu até me posicionei em relação a isso, uns dias desses passados. Obviamente que é o desejo de todos nós, mas também sabemos que questões tão complexas levam um tempo, porque o que nós tivemos foi um aumento considerável da população. Eu ia me esquecendo também, devo pontuar aqui uma outra razão. Nós aqui aprovamos, e hoje cada condomínio que se estabelece na cidade, para 500 lotes, para 1.000 lotes, uns que já estão em vigência e outros que ainda serão aprovados, todos eles nascem com a obrigatoriedade de produzir a sua própria água, não puxando a água do DAI, criando seus próprios poços, e o custo dessa instalação, ele é cotizado nos condôminos, nas pessoas que compram o terreno. Quando se paga a parcela do terreno, paga uma parcela para que seja perfurado um poço, de forma que milhares de novas residências nessa cidade não vão puxar a água da rede pública do DAI. Então, são uma série de medidas que devem ser observadas, não na febre de um determinado momento da história, mas é uma análise que se faz no decurso do tempo, sem contar a questão dos servidores, que gera uma insatisfação, gera uma insegurança em todos os servidores. E eu entendo isso como pai de família que sou. Amanhã depois pode ser demitido, pode ser... E eu não gostaria de estar numa posição dessas. Então, analisando todas essas questões, senhor presidente, este vereador, no limite da minha competência, que é de me posicionar em nome de uma grande parcela da sociedade que represento, a minha posição nesse momento é de profunda estranheza com relação a tudo isso e meu desacordo do que eu tenho ouvido por aí. Quero estabelecer aqui sempre esse diálogo, no sentido de que no campo das ideias, mostrando que efetivamente nós teremos uma resolução a médio prazo, eu tenho certeza disso. Se tivesse um momento para fazer isso, que fosse nos momentos mais agudos da história, não quando um cenário favorável está sendo desenhado.
não quando tem se projetado uma resposta satisfatória a médio prazo. Hoje, mais do que em qualquer tempo, nós estamos próximos de uma resolução, mais do que em qualquer tempo. Antes nós tínhamos promessas, hoje nós temos promessas com atos que estão sendo executados. De forma que, hoje, mais do que em qualquer tempo, é absolutamente inviável levar adiante uma conversa como essa. Obviamente que não sou eu que decido essa questão, mas a minha posição está colocada aqui, e são essas minhas